Olá! O assunto inteligência artificial e o futuro do trabalho, olha, tá em todo lugar, né? E quase sempre com aquele tom meio de fim do mundo. Existe um medo muito real de que as máquinas vão chegar e tomar o lugar de todo mundo. Mas, será que a história é tão simples assim? Acho que vale a pena a gente investigar isso mais a fundo. A pergunta que alimenta toda essa ansiedade é basicamente esta: será que todos os empregos que a gente conhece hoje estão com os dias contados? Para muita gente, isso soa como um exagero, mas a provocação é boa porque força a gente a olhar com mais atenção para o que está acontecendo de verdade. E a resposta? Bom, ela é bem mais sutil do que parece à primeira vista. E aqui, gente, está o pulo do gato de toda essa discussão. O alvo real da automação não são os empregos, nem as profissões em si. A verdade está num nível muito mais detalhado, sabe? Ela está escondida nas tarefas que formam cada um desses empregos. Para entender por que essa diferença é tão crucial, a gente precisa dar um passinho para trás e ver como o trabalho era organizado. O modelo do século XX era basicamente uma fábrica, funções fixas, processos que se repetiam, onde cada pessoa tinha seu papel ali bem definido numa linha de montagem, seja uma linha de montagem de carros ou de informações. E é exatamente aí que a lógica da inteligência artificial entra. Ela não foi feita para substituir a profissão de médico, de advogado, de designer. Ela foi projetada para, digamos, comer o miolo repetitivo de quase todas as profissões. Ou seja, ela ataca justamente aquele núcleo de tarefas previsíveis, da rotina, que podem ser transformadas num sistema. E isso traz a gente de volta para o ponto central. A conversa que realmente importa para o futuro de qualquer profissional não é sobre quais cargos vão sumir do mapa. A verdadeira questão é quais tarefas dentro de cada cargo estão virando algo que uma máquina pode fazer. Pensa nisso da seguinte forma: qualquer ação que é previsível, que se repete de novo e de novo, não importa em qual profissão, a IA consegue transformar isso num simples comando, num botão. Você aperta e a tarefa é feita instantaneamente. Isso, claro, muda o jogo por completo. Então, ok. Se algumas tarefas podem virar um simples botão, quais são elas? E talvez mais importante ainda, o que é que sobra? O que não vira botão? Vamos agora colocar lado a lado o tipo de trabalho que está em risco e aquele que continua sendo essencialmente humano. O que a IA faz com o pé nas costas? Copiar e colar, preencher aquelas planilhas gigantes, gerar o relatório padrão de toda semana, responder às mesmas dúvidas de sempre. Tudo isso é o exemplo perfeito do tal miolo repetitivo. É a rotina administrativa, a tarefa operacional que, por ser previsível, é a candidata número 1 a virar um botão. Agora, do outro lado da moeda, aqui está o nosso território. O que é essencialmente humano? É entender o contexto de um cliente, aquela nuance que a máquina não pega, é construir confiança, é tomar uma decisão difícil sem ter todos os dados na mão, é negociar, ter criatividade com propósito, liderar uma equipe. A IA pode até acelerar isso, dar um monte de dados, mas a responsabilidade, a inteligência emocional para executar, isso continua sendo nosso. Certo. Então, se a gente entende essa divisão entre o que é automatizável e o que é estratégico, a conclusão é bem clara. As regras do jogo profissional estão mudando. E essa mudança toda está criando 3 caminhos, 3 resultados bem diferentes para quem está no mercado. A questão é que não existe um futuro único para todo mundo. Dependendo de como cada profissional resolver se adaptar a essa nova realidade, o futuro pode ser bem diferente. Vamos dar uma olhada nos 3 perfis que estão surgindo disso tudo. O primeiro perfil, bom, esse é o mais vulnerável. É o daquelas pessoas cujo valor principal está todo concentrado justamente nas tarefas repetitivas que a gente acabou de ver. Se a principal entrega de alguém é o trabalho que pode literalmente virar um botão, a situação inevitavelmente fica muito complicada. Já o segundo perfil é o do profissional que vai virar raro, valioso. É quem entende que a IA não é uma ameaça, mas sim a ferramenta mais poderosa que já apareceu para turbinar a própria produtividade. É a pessoa que automatiza a rotina para poder focar o tempo e a energia no que é humano, entregando um valor, sim, 5, 10 vezes maior. E por fim, tem o terceiro arquétipo, que talvez seja o mais poderoso. É quem não só usa a IA, mas aprende a dirigir a IA. Essa pessoa se torna uma espécie de gestora de si mesma, como equipe de bots à disposição. Ela delega a execução para a tecnologia e se concentra 100% na estratégia, na direção, no diagnóstico. É um nível de autonomia profissional completamente novo. Com tudo isso na mesa, a nossa perspectiva precisa mudar. O foco não pode mais ser o medo da substituição. O foco precisa ser a clareza sobre qual é a nossa estratégia pessoal e profissional daqui para frente.
Ficar se perguntando, será que a IA vai me substituir, é uma pergunta passiva, sabe? Ela coloca a gente numa posição de vítima, só esperando o futuro acontecer. E como a gente viu, essa não é mais a pergunta que a gente deveria estar fazendo. A pergunta que realmente importa, a que pode transformar uma carreira, é esta. Que parte do meu trabalho hoje já virou, na prática, uma automação? E a partir disso, qual parte eu preciso desenvolver, aprofundar e levar para um nível estratégico, onde a minha contribuição humana é absolutamente insubstituível? A resposta para isso, no fim das contas, não define só a sobrevivência, mas define o protagonismo no futuro do trabalho.